Free audio post-production by alphonic.com. Olá, Olá, eu sou Alice Braga. e eu, Bruna Zambelli. E hoje o nosso episódio permeará sobre o questionamento: quem você seria se ninguém estivesse olhando? E você, Alice, quem você seria? Cancelada. Eu começaria dessa maneira. Eu queria muito fazer esse episódio. Tem uma música do Capital Inicial que no refrão ele fala: o que você faz quando ninguém estiver fazendo? E eu acho que eu devo fazer atrocidades. Eu tenho a sensação de que eu cometo crimes, de que eu penso coisas que eu jamais teria coragem de performar na frente das pessoas, apesar de me considerar uma pessoa extrovertida, espontânea, amostrada, exibida, mas ainda assim eu teria muito cuidado. Essa pergunta é interessante, mas como busco ser um ser cada vez mais evoluído, eu também tive uma provocação muito importante da Monja Coen em uma de suas palestras, que ela mencionou que ela aprendeu de que a costura do avesso deve ser igual à frente. Então, como é o seu avesso? Aquilo que ninguém olha, aquilo que ninguém vê. Então, sem dúvida, eu tenho buscado ser cada vez mais coerente. Para dar início nesse episódio, eu quero trazer aqui algo que eu tenho buscado fazer, baseado nessa pergunta. Eu moro sozinha hoje, a minha casa é relativamente grande. Eu poderia, todos os dias, deixar uma casa bagunçada, porque ninguém ia ver. Eu poderia ter nenhum cômodo, amanhã lavar a louça, deixar a roupa suja jogada no meio da casa. De maneira geral, não teria um grande impacto. Mas eu faço o seguinte questionamento para mim: e se tivesse alguém aqui, eu teria essa atitude? Por meus pais terem sido muito permissivos na minha infância e adolescência, eu tenho a sensação que eu não me importava, e agora eu estou tentando fazer, na minha fase adulta, o caminho inverso. E se tivesse alguém olhando, como eu faria? O que eu faria? E isso vai ao encontro do que eu chamarei aqui de ética. A ética é isso, o que você faz, independente dos benefícios que você vai conseguir, das pessoas estarem olhando ou não, mas o episódio não é para falar apenas do que eu penso, do que eu acho. Eu quero ouvir você agora, Bruna. Quem você seria se ninguém te olhasse? Pois bem, quando você fala nesse sentido, eu sou muito parecida também. Independente se eu receber visita ou não em casa, eu desperto, arrumo minha cama, minha casa sempre está organizada. Para mim, a organização ela é imprescindível, assim, é algo que me faz bem. Muitas coisas eu faço, independente se tem gente olhando ou não, Perfeito. é o que precisa ser feito. Então, com questão, no trabalho, com as obrigações, importa muito mais o que eu penso de mim. Se eu deixar de fazer algo, isso vai fazer mal a mim mesma. Porém, tem uma outra vertente que isso eu seria um pouco mais livre nas ideias, acho que eu me permitiria errar mais sem ter o julgamento. Penso que isso está muito conectado a superar a expectativa do outro. Então, talvez eu tentaria mais coisas, erraria mais e tá tudo bem. Dessa sua forma expansiva que mencionou no começo, eu moro com a minha filha e tem momentos que dá loucura em casa e eu começo a dançar. E ela tem vários vídeos, tá? Porque ela fala assim: um dia seus netos vão ver como a avó deles é. E aí eu sou bem natural, faço umas danças loucas, canto, extravaso bem. E eu sou espontânea, porém eu me contenho na frente dos outros. Talvez se ninguém estivesse olhando, eu faria isso com certeza na rua. Expressaria mais essa minha energia. Olha só, eu sou tão cara de pau que eu canto na rua, gente. Eu sou a louca de cantar. No episódio passado, eu falei sobre a vergonha que eu tenho das coisas, o medo de dizer não. No primeiro episódio, a gente fala sobre esse viés que a gente tem de querer performar para tudo. E sigo eu aqui pensando nessas possibilidades. Acho que eu performo muito bem. Eu sou várias pessoas, mas talvez hoje em dia seja muito mais os meus pensamentos, assim. Existe um pouco do que a gente pode chamar de essência, né?
E a Bruna traz isso muito bem com espontaneidade, de maneira natural, com leveza, que nós somos quem somos. Eu gosto dessa coisa da performance, do mostrar, e sou um pouco de tudo. Algo que eu percebi com o passar dos anos é que não é possível me rotular. Existem características que são, às vezes, mais fortes ou mais presentes em algum momento ou outro em mim, mas não é possível você dizer que me conhece tão profundamente que eu sempre agirei de uma maneira ou de outra. Eu sou imprevisível. Uau! É a sensação que eu tenho e tenho percebido que as pessoas trazem isso também. Talvez seja de maneira consciente, porque eu gosto da surpresa, eu gosto do elemento, de chocar as pessoas. Eu gosto de causar, eu sou ariana, a densidade é meu sobrenome. Ah, lembrei de uma coisa muito importante que eu queria trazer nesse episódio. Quando criança, minha mãe tinha uma frase que era o seguinte: costume de casa, vai à praça. E ela falava muito essa frase porque no ambiente familiar, mais íntimo, nós tínhamos comportamentos que a gente às vezes dizia: ah, não, mas quando eu estiver na rua ou na casa de alguém. A Bruna até falou no episódio anterior e me fez trazer a lembrança que as regras elas são diferentes de convivência, de comportamento na casa dos nossos colegas. Naturalmente são, cada família tem sua constituição, formato, e que a minha mãe trazia muito isso. Então, aqui eu sou assim, na casa dos outros eu certamente serei. O costume que eu tenho aqui, eu vou replicar mesmo sem perceber, porque a minha mente vai trazer esse hábito. Então, por isso que eu mencionei que eu tento, mesmo num ambiente que é seguro, em que eu estou sozinha, tentar fazer como eu faria se houvessem pessoas me olhando. Isso é muito meu, eu não sei se é o melhor para todo mundo. Eu ouço, inclusive dos meus amigos, eles vão lembrar, os que falam isso, porque eles repetem com bastante frequência, de que eu sou tensa nesse sentido. Eu tenho tanto cuidado, o desejo de performar, de fazer o melhor. E hoje eu levo como ser uma referência, tentar trazer bons exemplos para as pessoas que me rodeiam, que eu me privo de algumas coisas. Então, eu não vou deixar, no exemplo que eu mencionei aqui, a louça suja, porque senão eu não serei esse exemplo. Eu, no outro dia, ou quando houver a oportunidade, eu vou falar para as pessoas: não, eu nunca deixo a louça suja. Entendi. Eu quero ter sempre a referência. Eu estou há mais de 190 dias fazendo exercícios de maneira consecutivas. Quando eu penso em falhar por cansaço, por falta de tempo, por qualquer motivo, eu penso, mas o que eu direi para as pessoas? Olha só. E aí vem uma questão, quando você diz isso, que eu penso muito forte de validação. E não que as pessoas não busquem validação, eu penso que é natural de todo mundo buscar uma validação, se sentir pertencente a um clã, a um grupo e as pessoas mais próximas. Só penso que aí há um grande problema quando suas atitudes, suas ações, seus pensamentos acabam não sendo tão naturais seus. Ele acaba sempre permeando a partir da expectativa do outro. Do E aí se vem um elogio, uau, aquilo te enaltece. E quando vem uma crítica, a tendência é te deixar bem abalado com isso. derrubar. Eu levo pra mim e aconselho muito fazer por você. Eu já gosto de deixar limpo, porque eu gosto de deixar limpo. Eu gosto de deixar organizada, porque eu me sinto bem no lugar organizado. Para mim é muito mais fácil eu chegar no ambiente e encontrar as coisas com rapidez, agilidade. É bem engraçado que o meu irmão fala assim: é muito bom pegar coisas emprestadas suas, porque você pode não estar em casa, você vai me dizer: olha, em tal porta do lado esquerdo, terceira gaveta do canto direito. Agora eu sou assim por quê? Porque eu gosto de ser assim. Eu tenho até uma filosofia de coisas sujas, desorganizadas, não me geram uma energia boa. Para mim, a energia, ela tem que fluir bem, então eu não sou acumuladora, não costumo guardar as coisas. Penso que o importante é você ser fiel a si mesma. Uhum. Então eu vou muito por esse lado. Tem uma frase que eu gosto dela e acho que ela se encaixa
um pouco nesse momento, que são os meios justificam os fins. Então eu começo, talvez, por conta do elogio que eu quero receber, da referência que eu quero ser, do exemplo, mas aí eu percebo que há benefícios para mim ao fazer as coisas. Desde o primeiro dia de janeiro de 2026, sem nenhum dia deixar de fazer pelo menos 1 hora de exercícios. Eu consigo chegar nessa intensidade hoje sem me machucar, seja fisicamente, seja emocionalmente. Hoje eu aprendi a lidar melhor com a minha intensidade dessa maneira. Eu não quero deixar, por exemplo, a louça suja para ser a referência, mas não apenas por isso. Porque, como você mencionou muito Perfeito. bem, a energia que eu deixarei na minha casa será muito melhor se eu conseguir encontrar as coisas como você trouxe. Novamente, acho que o primeiro episódio ele vai nos permear aqui. É o conceito da felicidade, das coisas mais simples. Eu abro a gaveta, eu encontro o que eu preciso para que eu possa fazer aquilo que deve ser feito. Eu arrumo a cama, pois quando eu voltar, é o lugar que eu vou me deitar, vou descansar. Eu tenho a sensação de que os meios justificarão os fins por esse motivo. Algo aqui eu quero dividir com todos vocês, que eu não estou trazendo nenhuma culpa aqui para os meus cuidadores, meus pais, mas eu não tive as melhores referências numa série de aspectos na vida. Essa questão que eu mencionei como forte aqui, da limpeza e da organização, não era algo tão forte. Era algo mais permissivo. Não estou aqui julgando os meus pais, Uhum. eles nos deram muito amor, muito conhecimento, oportunidades que contribuíram para esse momento de agora, mas para algumas coisas eles não sabiam como lidar. Eu tive que encontrar maneiras diferentes para chegar num lugar que poderia ser melhor para mim e para quem convivesse comigo. A partir das novas experiências, mesmo com memórias muito solidificadas, eu precisei ressignificá-las, entender que o ambiente em que eu estava quando criança, ele era diferente do ambiente que eu estava já como adulta. Desabafando aqui com todo mundo nesse sentido. Então, talvez por isso esse episódio ele me toca bastante, porque eu precisei ser uma pessoa diferente, porque eu não tinha essa referência mais clara. Eu precisei, com o passar do tempo, descobrir o que era melhor para a situação. E até o certo, baseado em algumas regras da sociedade, o convívio com as pessoas, ou regras que fossem dos ambientes em que eu frequentasse. Essa é a minha reflexão de maneira muito profunda. Gente, Bom. torta de climão para vocês que estão ouvindo. Como que o que nós ouvimos, vivemos enquanto crianças, com memórias ou não, nos influenciaram a ter um pouco do comportamento que a gente tem hoje e como a gente pode ressignificar para novamente encontrar esse equilíbrio de quem eu sou quando ninguém está olhando, Uhum. não pela performance, não pelo medo, não pela necessidade da validação, mas porque isso me traz algum acalento, me traz felicidade e eu posso buscar ser uma pessoa melhor. Perfeito. Convido vocês a refletirem sobre isso, porque é uma pergunta profunda, né. Quero trazer aqui uma provocação que é sobre a necessidade da validação. Vou fundo agora, aliás, eu vou longe. A validação, ela é uma necessidade básica humana. Há alguns milhares de anos atrás, se nós fôssemos rejeitados do grupo em que nós pertencíamos, nós não iríamos sobreviver. Isso só foi se ressignificando. Hoje, eu estou traduzindo essa validação como curtidas nas redes sociais, como elogios com aquilo que eu fizer, com parabéns quando eu fizer algo muito bem feito. No trabalho, quando eu postar algo e os meus amigos disserem: "Que linda, que pernas, que maravilhosa, que inteligente", ao fazer esse podcast, ouvir dos meus amigos ou de algumas pessoas conhecidas: "Que incrível esse trabalho que vocês estão fazendo". Essa validação, nesse momento, não tem nenhum problema. Você que está ouvindo esse podcast,
Eu preciso que você valide esse podcast. Eu preciso que você Pra que goste. exista, para que ele continue existindo. Exatamente. Então eu preciso que você goste, que você curta, que você comenta. Inclusive é o recado já para você, faça isso agora. Se você não estiver inscrito no nosso canal no YouTube, faça Se isso. inscreva. Nos siga em todas as redes sociais, porque nós precisamos dessa validação. Mas aí eu vou para um outro lado. Não só isso, temos que ter cuidado. Nem todo mundo vai concordar com a gente e não vamos agradar todo mundo o tempo todo. E aí não podemos deixar com que isso se torne uma barreira. Uma validação, óbvio, te estimula, te engaja mais, te deixa feliz. Às vezes a gente nem percebe que está buscando validação, está buscando validação. Uhum. Há um cuidado aí de não se sabotar. Eu já tinha mencionado anteriormente, quando vem um elogio, a gente se enaltece, fica feliz, mas como adultos que somos, como pessoas reais, sabemos que não vamos agradar o tempo todo. E Uhum. que vamos escutar coisas que não queremos e nem sempre seremos validados, e que isso não seja uma barreira de seguir o que você deseja. É sempre bom tentar avaliar se isso realmente faz sentido ou não faz. E não deixe com que essas coisas influenciem nas suas decisões e atitudes. Sigam com o seu propósito, sigam com os seus pensamentos, sigam com aquilo que vocês acreditam ser o melhor para vocês, mesmo que não agrade quem você gostaria que agradasse. Com autenticidade, com espontaneidade, sem as máscaras que a gente precisa colocar na sociedade. Eu gosto muito de pensar de que, por mais que nós tenhamos um pouco de preparação e cuidado em tudo, a gente não pode perder isso. Seja aqui, nesse nosso encontro com vocês semanalmente. Os nossos episódios saem sempre aos sábados ou domingos, então não deixe de nos acompanhar, mas para que a gente não perca essa naturalidade da nossa conversa, com que os assuntos eles possam, até por vezes, ir para outros lugares, porque é uma conversa livre, é uma conversa sem roteiro. Isso aí. Mas eu quero que você em casa reflita e nos conte aqui nos comentários. Fique à vontade para abrir seu coração, para dizer Por pra favor. gente o que que você pensa disso, quem você é. Você seria também cancelado nas redes sociais? Você precisaria ter que usar a sua blusa branca e dizer para as pessoas: "Quem me conhece sabe", uma vez que você tivesse dito algo que não fosse previsto ou planejado pelos outros? Você se sente à vontade com alguém para ser exatamente quem você quer ser, independente de quem esteja te olhando? Eu espero que sim. E você, Bruna? Eu super apoio todo mundo a ser simplesmente quem é. O importante é eu estar bem comigo mesma. Eu sabendo quem eu sou, os meus valores, as minhas intenções, meus objetivos, o que vem de fora não vai me impactar a ponto de me desestabilizar. Quando vem algo de fora, o que eu vou fazer é refletir sobre e ponderar. Desejo para vocês ótimas reflexões. Talvez a pergunta não seja quem você seria se ninguém estivesse te olhando, mas quem você deixou de ser porque todo mundo estava te olhando. Uau! Até mais! Até! Free audio post production by alphonic.com.